essa é a primeira vez que a gente está fazendo a Open Week esse ano. A Open Week, ou Semana Lala Portas Abertas, é uma semana que a gente visa receber os nossos candidatos, as pessoas interessadas na Lala, para poder estar tirando dúvidas. Então, sejam bem-vindos à Lala. A Lala é a Academia de Liderança Latino-Americana, ou Latin American Leadership Academy, no inglês. E hoje a gente está aqui para poder falar um pouquinho mais o que que é a Lala e passar todos esses passos mais introdutórios. E para ajudar vocês que estão interessados ou em dúvida ainda se vão se candidatar ou não, ou até mesmo já começaram um processo de candidatura, mas têm algumas dúvidas sobre o processo, se a Lala é para vocês, ou se quais os benefícios a Lala oferece, tá? De mais de 10 milhões de Então, reais. A gente conseguir prorrogação, né, eu vou pedir para vocês ficarem com o microfone mutado, tá bom? Mas qualquer coisa eu vou estar aqui controlando, tá bom? A chamada. É, eu vou pedir também para que não mandem assim mensagens impróprias no chat ou até mesmo abram o microfone durante a apresentação, mas no final a gente vai ter um momento para perguntas e respostas e a gente vai chamar quem estiver interessado em fazer uma pergunta no microfone. Então, a gente vai dar início à chamada, vai dar início à apresentação. Meu nome é Bianca Vasconcelos, eu faço parte da comunidade da Lala. Eu entrei na Lala em 2019, fiz o meu camp lá no ano de 2019, participei lá no Peru e atualmente eu atuo como coordenadora de expansão no Brasil da Lala. Então, eu faço toda a parte de parcerias, faço essas apresentações, como vocês estão vendo agora, apresentar o Open Week, organizo, junto com a equipe também da América Hispânica da Lala. Hoje comigo aqui vai estar o Breno. O Breno vai estar comigo hoje aqui na chamada. O Breno também faz parte da comunidade da Lala e ele é um embaixador da Lala, que é um programa que a gente começou recentemente e ele estava passando por esse processo de formação. E a gente também hoje vai ter a Mavi, que também está aqui na chamada com a gente. A Mavi, ela também é parte da comunidade da Lala e ela também é embaixadora da Lala. E eles dois vão estar aqui hoje comigo para contar um pouquinho mais sobre a história deles, sobre como que a Lala impactou na vida deles lá no final da chamada. E durante todos os eventos dessa Open Week, dessa semana Lala de Portas Abertas, a gente vai ter outros embaixadores da Lala participando com a gente, dando testemunho deles, falando um pouco sobre a experiência deles na Lala. Então, fiquem ligados para vocês conhecerem mais carinhas que participaram da Lala e até gente para vocês trocarem ideia depois, fazer conexão, tá? É uma ótima oportunidade. Então, vamos começar. Como que está a nossa agenda da Semana Lala de Portas Abertas? Hoje, no dia 30 de janeiro, a gente vai fazer o ABC da Lala. O que que é o ABC da Lala? É como se fosse uma introdução à Lala. E todos esses espaços, eles são espaços para vocês resolverem dúvidas sobre a Lala e sobre as inscrições da Lala. Amanhã, no dia 31, todos esses eventos, eles acontecem no mesmo horário, das 7h30 da noite até as 8h30 da noite. Amanhã, no dia 31, a gente vai falar mais especificamente sobre ajuda financeira e apoio. No dia 1º de fevereiro, a gente vai falar sobre como se destacar na inscrição, como que funciona a inscrição. E, por fim, no dia 2 de fevereiro, na quinta-feira, a gente vai falar sobre a Lala depois dos acampamentos, o que que acontece, sobre o nosso ecossistema e todas as oportunidades que a gente tem depois. Então, assim, ao longo da semana, vocês vão ter tanto essas apresentações mais detalhadas, como também vão ter espaços para fazer perguntas mais específicas sobre qualquer um desses temas. Então, hoje, assim, é o ideal que vocês façam perguntas mais destinadas sobre o que é a Lala, sobre as oportunidades que a Lala oferece, de um modo mais geral. Mas aí, se vocês tiverem alguma dúvida também mais específica que surja ao longo da semana, surja com as outras apresentações, ou até mesmo no processo de vocês fazerem a inscrição, vocês podem voltar nas outras chamadas e entrarem em contato com a gente, fazer pergunta ao final da chamada, mandar pergunta no chat, ou até mandar essas perguntas nos contatos que eu vou apresentar para vocês lá no final dessa apresentação, tá bom? Então, primeiro, começando assim, o que é a Lala? A Lala é o que
a nossa missão, né, a nossa missão principal é empoderar os jovens latino-americanos para que esses jovens, eles sejam também, mas também liderem a mudança nas suas regiões, seja nas suas comunidades, nos seus bairros, cidades, estados, países, ou até na América Latina e no mundo. Então, a gente quer encontrar esses jovens, a gente quer desenvolver esses jovens e também conectar esses jovens com a próxima geração de líderes latino-americanos. Então, a Lala, a gente quer desenvolver esses alunos para que eles liderem a mudança no futuro e que também eles possam passar por um processo de transformação, tanto interno quanto promover essa transformação externa nas suas comunidades. E a gente faz isso de um jeito totalmente diferente, seguindo as nossas visões, e muitas vezes a gente foge um pouco do modelo convencional, assim, do que a gente está acostumado, como vocês são um grupo de alunos brasileiros, como a gente está acostumado no Brasil. Então, a gente desenvolve várias habilidades e nessa comunidade a gente conta com mais de 2.000 jovens líderes que já passaram pelos programas da Lala. A Lala é uma organização que ela tem mais de 5 anos de história, a gente fez 5 anos ano passado, então a gente teve alunos que passaram pelos nossos camps presenciais, porque a gente começou fazendo esses programas presenciais, os camps eu vou explicar um pouquinho mais o que é logo ali na frente, mas esses alunos passavam por esses acampamentos de uma semana em diferentes países, em diferentes cidades ao redor da América Latina e tinham essa formação e integravam uma comunidade. E durante a pandemia, a gente passou esses programas para o virtual. E eu vou especificar esses 2 programas para vocês também ao longo dessa chamada. E a gente, mais alguns dados, assim, é que a gente busca diversidade na Lala, a gente quer encontrar jovens de diferentes localidades, diferentes interesses. Então, muitas vezes as pessoas, o primeiro questionamento é: a Lala é para mim? Ah, eu sou uma pessoa de exatas, eu sou uma pessoa de humanas. Será que vai valer a pena eu participar da Lala? Será que eu vou aprender algo legal? Ou será que eu vou realmente aprender algo por sei lá, eu sou de um campo diferente, tenho afinidade com uma área do conhecimento diferente. Não, a gente quer encontrar pessoas diversas, quer conectar essas pessoas para que elas se ajudem e formem uma grande comunidade na América Latina. Então, a gente tenta encontrar em diversas localidades também alunos que têm situações financeiras diferentes. Então, a gente tem 70% da nossa comunidade que provém de comunidades subrepresentadas na América Latina, a gente tem 90% dos nossos alunos que receberam ajuda financeira para poder participar da Lala, ajuda financeira seja uma bolsa parcial um pouco menor ou um pouco maior, suporte, vou explicar um pouco disso também depois, suporte para arrecadar fundos para poder participar. E esses alunos, 56% deles já colaboraram em algum projeto de impacto social. E esses projetos já impactaram indiretamente mais de 85 mil pessoas ao redor de toda a América Latina e também do mundo. Então, como eu citei anteriormente, o que são esses acampamentos virtuais e o que são esses acampamentos presenciais? O acampamento é o que a gente chama de uma experiência de liderança, né? Essa experiência de liderança, ela dura 5 dias, e esses estudantes, eles exploram juntos os principais pilares de liderança. E esses acampamentos, eles fornecem a esses estudantes ferramentas, apoio comunitário, então eles se conectam com líderes de projetos, se conectam com os próprios estudantes que estão ali participando dos acampamentos e recebem uma capacitação, que é a capacitação necessária para que eles promovam uma transformação social e profunda nas suas localidades. Então, quem fornece essa capacitação geralmente são os nossos facilitadores, são pessoas que trabalham aqui com a gente, e também ex-alunos que eles participam, eles se voluntariam para participar dos camps e auxiliar os alunos durante esse processo. Os acampamentos, eles acontecem em 3 idiomas diferentes, então, português, inglês e espanhol. Tem as datas no formulário de inscrição. Então, se um acampamento ele é indicado que ele acontece em português, todas as atividades dele, o idioma que vai ser falado nele é em português. E isso vale para os outros 2 idiomas.
Então, quando você vai se inscrever para um acampamento no idioma nativo do seu, diferente do seu idioma nativo, é importante que vocês levem em consideração que vocês tenham uma boa proficiência nesse idioma, para que vocês possam acompanhar, não é para limitar vocês, mas sim para que vocês possam acompanhar as atividades. Então, se vocês têm um nível de espanhol ou inglês intermediário, já é suficiente para vocês participarem, mas é sempre a gente quer sempre que vocês tenham a melhor experiência possível. Então, se você não está muito seguro de que você vai compreender tudo, ou você vai conseguir se comunicar muito bem, você pode fazer a inscrição no seu idioma nativo. No caso de vocês, acredito que todos aqui que são do Brasil podem fazer em português. Então, para que vocês tenham realmente uma experiência completa, possam compreender tudo, possam interagir e participar, aprender realmente, tá bom, gente? Agora, assim, os pilares que a gente tem dentro dos nossos camps é que você desenvolva o seu discurso público, a sua oratória, né? E também as suas habilidades de storytelling, seria você contar a sua própria história, você contar uma narrativa para você fazer uma conexão com algum projeto, com alguma coisa que você está ali apresentando. Que você também aprenda as melhores práticas sobre como criar uma comunidade à distância, como você inicia um projeto. Você também vai fazer parte de movimentos de liderança juvenil na América Latina. Então, jovens dentro da nossa comunidade que começam projetos, que começam iniciativas, e você pode trabalhar com essas pessoas. Desculpa, gente. Beleza. Achei que fosse alguém fazendo alguma pergunta. Mas vocês podem fazer parte dessas iniciativas, então a gente tem uma comunidade bem completa. Então, tem muitas ocasiões, assim, alguém precisa de uma pessoa para poder fazer parte de um projeto, então alguém da comunidade da Lala pode se voluntariar, ou algumas pessoas, um grupo pode se voluntariar e participar. Vocês também podem explorar sobre inovação social, baseada em evidência, marcos teóricos e práticas. Com isso, a gente quer dizer que a gente tenta levar principalmente líderes locais, pessoas que fazem inovação social, que trabalham com empreendedorismo social, que é um empreendedorismo focado em desenvolver para a sociedade. Então, focado em desenvolver um projeto social e a gente tenta levar essas pessoas sempre para poder conversar com os alunos, para poder dividir um pouco da história. E eu conheço muita gente, por exemplo, do camp que eu fiz parte, que viu um projeto social, viu uma pessoa fazendo uma apresentação sobre um projeto social, sobre um problema na sociedade que incomodava ela, e a partir disso, essa pessoa começou um projeto para resolver esse problema na sociedade, e isso inspirou outras pessoas, outros colegas meus que estavam ali no camp comigo, para poder também começar um projeto social a partir de um incômodo que eles tinham com a sociedade que eles estavam vivendo. Então, vocês também vão ter acesso a essa rede global de agentes de mudança com impacto social. Então, a gente não tem só alunos da América Latina, pessoas da América Latina, mas tem muita gente que integra a comunidade da Lala, até quem trabalha na Lala hoje em dia, tem gente de todo mundo. Então, tem pessoas de diferentes continentes, não só aqui do continente americano, mas tem pessoas da Europa, tem pessoas da Ásia, da África, de todos os lugares. Então, vocês podem ter essas conexões ao redor do mundo inteiro. Também, vocês vão poder melhorar a aprendizagem de vocês, uma aprendizagem com uma abordagem socioemocional, e também ter habilidades de autoconhecimento, porque para vocês liderarem a mudança, para que vocês possam ser a mudança, vocês também precisam se autoconhecer. Agora, sobre o acampamento virtual e o acampamento presencial. Os acampamentos virtuais, eles são oferecidos em português, espanhol e inglês. Eles ocorrem durante 5 dias. A gente tem ajudas econômicas disponíveis para eles, as bolsas de estudo. Ele conta com um grupo de estudantes ainda mais diverso, porque mesmo virtualmente, isso permite para que
esse grupo, eles assistam pessoas, inclusive, de lugares mais remotos. Então, a gente tem alunos que participam como coaches, assim, que eles estão sempre ali assistindo, ajudando, orientando. Então, a gente tenta sempre conectar e fazer com que as turmas dos nossos acampamentos virtuais tenham pessoas de diferentes partes do Brasil ou diferentes partes da América Latina, no caso dos camps em inglês e espanhol. A gente tem mais vagas disponíveis, se eu não me engano, são 5 ou 6 camps, entre 4 a 6 camps virtuais essa temporada, e as pessoas podem se candidatar para eles até o dia 20 de fevereiro. Lembrando para vocês se candidatarem tanto para os acampamentos presenciais quanto para os virtuais, vocês têm até o dia 20 de fevereiro, mas eles têm datas diferentes. Então, para os presenciais, vocês precisam mandar antes, os dois vocês mandam pelo mesmo formulário. Para os presenciais, vocês mandam antes, até o dia 8 de fevereiro, porque como ele tem um valor maior, a gente quer dar a resposta o quanto antes possível para as pessoas que aplicaram, que estão interessadas em participar dos presenciais, para que essas pessoas possam receber ali o valor da bolsa, e caso não tenham o valor para poder completar, elas possam começar o processo de arrecadação financeira e a gente possa dar todo o suporte possível. Caso você queira um acampamento virtual, você tem até o dia 20 de fevereiro, tá bom? Quanto aos acampamentos presenciais, eles são oferecidos somente em espanhol e inglês, eles ocorrem durante 7 dias, tem também ajudas econômicas disponíveis, e ele permite que as pessoas, que os estudantes, eles viajem até a sede da Lala, que fica em Medellín, na Colômbia, durante a duração do programa. E para essa temporada a gente tem menos vagas disponíveis, porque a gente só vai ter 2 acampamentos presenciais. Então, vocês vai ter um acampamento totalmente em espanhol e um totalmente em inglês. E o valor dos dois é diferenciado. Então, não está aqui no slide o valor. O valor do acampamento virtual, ele fica em US$ 500 e do presencial US$ 1.500. Mas eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre ajuda financeira. A gente sempre tenta atender a necessidade financeira de todos os nossos alunos. 90% dos nossos alunos já receberam algum percentual de bolsa da Lala. Geralmente, a gente sempre tenta fazer toda essa análise financeira com todo o cuidado do mundo para que a gente possa oferecer uma bolsa para que o aluno ele pague um valor, ou para que fique ele restando um valor que ele possa arrecadar, né, através de uma vaquinha, ou que a família dele possa pagar sem isso impactar a realidade financeira desse aluno. Tá, mas eu vou explicar um pouquinho mais sobre a ajuda financeira logo à frente. Sobre os acampamentos, a gente hoje em dia gosta de dizer que esses acampamentos eles servem como uma porta de entrada ao nosso ecossistema. Então, o nosso ecossistema são todas as oportunidades que a gente oferece para os nossos alunos depois que eles entram dentro da Lala. Então, a gente tem a oportunidade de coach, que é você depois se inscrever para poder trabalhar nos camps, ajudar as pessoas, a nossa equipe, né, a organizar os camps, a ajudar os alunos. A gente tem programas de mentoria, como programas de mentoria para aplicar para a universidade fora do Brasil. A gente tem a parte de oficial de admissões, então a gente contrata alunos e a gente paga um valor para eles para auxiliarem no processo de revisão das candidaturas. Então, vocês estão mandando as candidaturas para a gente, tem toda uma equipe, inclusive de ex-alunos da Lala, que revisam essas candidaturas e vão fazer também as entrevistas para quem passar para a segunda fase. A gente tem também os camps, né, que é a porta de entrada. A gente tem sessões práticas, tem atividades, tem o programa de embaixadores, como vocês puderam ver, a Mavi e o Breno hoje, que eu apresentei um pouquinho mais no início da chamada. Vão ter outros embaixadores ao longo dessa semana também. Tem clubes que os alunos eles podem criar ou participar para discutir sobre assuntos diferentes. Depois vocês podem nomear pessoas também para participar da Lalo. O nosso jogo de nomeações acabou na sexta-feira dessa temporada. Então, assim, tem uma infinidade assim, de oportunidades. Tem os estágios também, que são estágios remunerados. Eu faço parte da equipe de estagiários e é muito legal. Assim, a gente tem até ex-aluno que trabalha com a gente agora
em tempo integral. A gente, se eu não me engano, tem 4 pessoas que trabalham com a gente em tempo integral. Então, tem muitas oportunidades para todo mundo crescer e se desenvolver. E a gente quer que a Lala não seja só uma oportunidade que você vai, participa, fica uma semana, se conecta e depois vai embora. E fora que você faz conexões para a sua vida toda. Então, sobre o nosso ecossistema, mais especificamente, a gente tem mais de 5.000 horas e 25 oportunidades de desenvolvimento profissional e pessoal. A gente tem oportunidades de desenvolvimento como programa de mentorias, estágios na Lala, programa de estágio para vocês se candidatarem a estágios em organizações aliadas, empresas aliadas da Lala, clubes de alunos, acompanhamento na candidatura para bolsas e muito mais. A gente também tem a Academia de Liderança, que é uma academia que ocorreu em 2020, mas a gente pausou por conta da pandemia. Foi um programa que iniciou, a gente fez o piloto em 2020, eu participei, eu fui uma das alunas que participou. Era um programa de 3 meses de desenvolvimento lá em Medellín, na Colômbia, em que os estudantes tinham um plano de estudos acadêmicos e também colocavam as habilidades de liderança deles na prática. Então, a gente tinha toda uma vivência bem imersiva na cidade de Medellín, e que a gente visitava projetos, a gente conhecia projetos sociais lá, a gente tinha aulas sobre determinados temas, estudava sobre a América Latina mais a fundo, então era uma oportunidade muito legal. E também uma vivência muito legal, porque fiquei lá com mais 20 jovens, com toda a equipe da Lala, a gente vivendo ali em conjunto, foi lá na sede da Lala, em Medellín, e foi muito, muito importante, assim, para o meu desenvolvimento. Na época eu tinha 17 para 18 anos, então foi uma oportunidade muito incrível. Agora, sobre o caminho, assim, dentro da Lala, como eu expliquei, primeiro os alunos, eles aplicam para participar dos camps, eles, então, participam desses camps, que são presenciais ou virtuais, eles adentram o nosso ecossistema, é um ecossistema cheio de oportunidades, mentorias, com estágios, com voluntariados e etc., e também adentram a toda essa comunidade, uma comunidade de amigos, amigas, de apoio e uma comunidade, sobretudo, de crescimento, de desenvolvimento. Agora, sobre o perfil dos candidatos. A gente tem uma limitação de idade, que você precisa ter de 14 a 20 anos. Você precisa ter um grande entusiasmo pela mudança social e o impacto, e iniciativa para poder levar esse impacto às suas comunidades. Mas, Bia, eu preciso ter um projeto social, ou até mesmo já ter o escopo de um projeto social que eu quero começar? Não, não é necessário você já ter um projeto ou querer começar um projeto agora. Tem muitos estudantes que não têm um projeto social, mas eles chegam na Lala e assim, vira uma chave neles e eles têm a inspiração para começar, ou eles conhecem outras pessoas que querem cofundar um projeto, ou tem alguém que já tem um projeto e essa pessoa acaba indo trabalhar nesse outro projeto. Então, a gente quer pessoas que tenham esse potencial de liderança, essa paixão para poder aprender, para poder crescer, para poder contribuir e se desenvolver. E também que tem esse amor pela missão da Lala, esse amor pela América Latina e por poder também crescer no nosso ecossistema. E, acima de tudo, que queira ser essa mudança e levar a mudança para onde esteja, para onde vá nas suas vidas. Agora, sobre ajuda financeira. Não sei se está indo rápido demais, mas eu estou querendo deixar um pouco mais de tempo para as perguntas no final. A gente tem um fundo de bolsas, a Lala ela tem esse fundo de bolsas que ele é determinado de acordo com a necessidade dos estudantes aceitos. Em sua maioria, assim, a gente tem bolsas parciais. Eu, quando participei da Lala, eu recebi acho que 80% de bolsa do valor total, mas a gente tem bolsas que podem ser menores, podem ser maiores. Geralmente a gente não oferta bolsa integral, mas a gente já teve alguns casos, porque todas as bolsas elas são ofertadas de acordo com a necessidade financeira do aluno. Então, vocês, no processo seletivo, depois vocês vão preencher, depois de enviar o formulário de inscrição, vocês preenchem um formulário financeiro. Vocês vão autodeclarar a realidade financeira da família de vocês e a gente vai dar a bolsa baseado nisso.
a gente não aceita ou deixa de aceitar estudantes baseados na condição financeira deles. Então, a gente sempre aceita primeiro para depois analisar e dar a quantidade de bolsa necessária que aquele aluno precisa, tá? Então, assim, não tem uma condição financeira boa, como também me identifico muito com isso, não tem uma condição financeira muito boa, será que eles vão me aceitar por conta disso? Sim, a gente aceita os alunos, a gente não está preocupado com a questão financeira, a gente quer trazer mais pessoas para a Lala e a gente quer fazer o que for possível para poder ajudar vocês a participarem. Então, mesmo com a bolsa, muitos alunos também não conseguem pagar o valor restante. Então, por isso a gente tem o nosso programa de arrecadação de fundos, que é um programa que a gente oferece para os alunos aceitos, que não conseguem pagar o valor restante. Então, a gente quer também passar ensinamentos para esses alunos. Então, esse programa ele é uma experiência de arrecadação de fundos, em que esses alunos vão ter um acompanhamento de mentores, que são mentores que trabalham aqui com a gente, são ex-alunos da Lala, aliados que a gente tem, que vão te acompanhar nesse processo de arrecadação e vão te dar dicas, vão te auxiliar nesse processo todo, para que você tenha ali algum acompanhamento e também algumas orientações, pessoas que já passaram por esse processo e possam te ajudar a passar por ele também e conseguir o valor que você deseja. Muitos alunos, assim, que a gente teve, né, de relatos que participaram dos acampamentos virtuais e precisaram fazer essa campanha de arrecadação de fundos, os alunos conseguiram, assim, em poucos dias, eles conseguiam os valores. E a gente sempre tenta mandar a carta de aceitação de vocês o quanto antes possível, para que vocês tenham um tempo hábil para poder arrecadar e também fazer os pagamentos necessários para a Lala, tá bom? Agora, esses outros dois são bem simples, que é a contribuição pessoal, então você recebe a bolsa, o valor restante é ok para você pagar, não vai afetar as suas finanças pessoais ou da sua família, então você pode realizar o pagamento desse valor restante. E tem alunos também que fazem parte de alguma outra organização ou escola, e essas organizações elas têm algum programa de bolsa, algum programa de financiamento para esses alunos. Então, tem alguns estudantes que vêm, participam da Lala e são patrocinados. Então, às vezes, na sua escola, ou em alguma organização, algum outro projeto que você faça parte, talvez tenha esse tipo de patrocínio. Então, vocês podem ver se existe alguma coisa assim, algum edital, alguma coisa que vocês precisam se inscrever, e talvez esse valor possa ajudar vocês a participarem da Lala e pagar o restante do valor que não é coberto pela bolsa. Agora a gente chegou no finalzinho da nossa apresentação, falar um pouquinho sobre os nossos próximos passos. Primeiro, eu vou pedir, assim, vocês vão primeiro descobrir mais sobre a Lala. O primeiro passo é justamente vocês lerem, aprenderem um pouco mais sobre a Lala e os nossos acampamentos. Eu vou deixar no final o nosso site, o nosso Instagram, e lá tem muita informação para vocês lerem um pouco mais sobre a Lala. Óbvio que, assim, uma apresentação de meia hora, 40 minutos, não vai suprir todas essas informações, mas ao longo da semana a gente vai ter outras apresentações mais específicas sobre outros temas, ajuda financeira, inscrição e o ecossistema, que vocês também vão poder tirar dúvidas. Vocês também vão poder participar de eventos para conhecer um pouco mais sobre a Lala. Esses eventos informativos, em primeiro momento, a gente vai ter essa semana de Lala Portas Abertas, que começou hoje. Então, amanhã a gente vai falar sobre ajuda financeira, depois de inscrição e depois de ecossistema. Vocês podem se juntar à nossa pré-lista, ou que a gente gosta de chamar carinhosamente de La Lista, que é essa lista de e-mail que vocês podem acessar pelo QR Code. Eu vou providenciar o link e vou mandar para vocês no chat. Desculpa que eu esqueci de separar esse link, mas eu vou mandar para vocês pelo chat. É uma lista de e-mail, muitos aqui, não sei se muitos aqui estavam nela, mas a gente estava mandando todas essas informações da Open Week pela lista de e-mail. Então, tudo que vocês precisarem, assim, os links, a gente vai mandar todo dia para vocês, os links para vocês acessarem a chamada. Hoje a gente passou um e-mail também falando que a gente vai ter workshops, a gente vai ter outros eventos para tirar dúvidas ao longo de todo o período de inscrições que vocês vão poder participar.
Não sei se tem algum responsável, algum pai de algum aluno aqui, mas a gente vai ter também um evento específico para os pais, que a gente vai divulgar no nosso Instagram. E esse evento vai ser justamente para poder tirar dúvidas, tirar algumas preocupações que muitos pais e responsáveis podem ter sobre a Lala. E vocês também, o terceiro passo é justamente se candidatar. Então, aplique e selecione o acampamento que você quer participar. Os acampamentos que vocês estão se candidatando são os acampamentos que vão acontecer entre junho, julho e agosto desse ano, sempre no período de férias escolares, para não atrapalhar o ano letivo de vocês. E vocês têm até o dia 20 de fevereiro para se inscrever. Lembrando que quem quer ir para o camp presencial precisa mandar a candidatura até o dia 8 de fevereiro, tá bom? Aí vocês vão passar para o processo de seleção entre março e abril, vai ter um formulário revisado entre esse período, e depois, quem passar para a segunda fase vai ser chamado para entrevista. E aí, é só correr para o abraço, sejam bem-vindos, participem dos acampamentos durante o período de julho, agosto, e se unam a esse ecossistema vibrante, cheio de oportunidades, tá bom? Gente, eu vou agradecer muito agradeço muito pela atenção de vocês. Eu vou pedir agora pro Breno e para Mavi, eles vão falar um pouquinho mais sobre a experiência deles, assim, para vocês, sobre como eles conheceram a Lala, sobre o que a Lala impactou na vida deles, e depois a gente abre para perguntas e respostas, porque aí, se vocês tiverem alguma pergunta específica para eles, eles também vão poder falar um pouquinho mais, tá? Eu vou chamar vocês dois por ordem alfabética, então, Breno, você pode ir primeiro. Obrigado, Bia. Pessoal, vou começar dizendo que eu estou um pouco gripado, então não se incomodem. Oi, eu me chamo Breno de Feli, sou um dos embaixadores brasileiros da Lala. Sou nascido e criado no sertão de Caicó, no Rio Grande do Norte, mas falo de João Pessoa, na Paraíba. Fiz parte do VLB 23 e minha música de chuveiro hoje está sendo Sonhos Gangsta, da Flora Matos. Conheci a Lala através da Ceci, que fez parte do VLB 5, lá nos primórdios dos acampamentos virtuais da Lala. Ela me disse que a experiência dela foi muito meu Deus, enriquecedora. Foi uma experiência muito rica e que achava que a Lala tinha muito a ver comigo e com o que eu estava buscando, uma oportunidade que pudesse me fazer florescer. Mas eu não imaginava que quando eu recebesse a carta de aceitação, eu estaria em uma fase de mudanças muito difíceis na minha vida. Em meio a em meio a uma tempestade de furacões, trovões e cercado de tubarões, a Lala veio como um porto seguro para mim. As pessoas que conheci, as conexões que eu fiz, as amizades que permanecem até hoje, me fizeram resistir e superar todos os obstáculos. E foi na Lala que eu descobri a missão de ajudar e empoderar jovens que, assim como eu, nunca imaginaram que poderiam sequer fazer parte de uma oportunidade como a Lala. Simplesmente por serem de comunidades desfavorecidas e oprimidas no Brasil, ou por conta da sua condição financeira. Uma vez eu ouvi dizerem na Lala que coragem é agir com o coração. Desde então, eu uso meus pequenos atos de coragem para buscar transformar as vidas das pessoas e encorajá-las a correrem atrás de seus sonhos, pois não é, pois pois não importa o tamanho das suas barreiras, você é o único criador e realizador dos seus próprios sonhos. Então, o que lhe impede de quebrar logo essa barreira? Eu acho que é isso. Muito obrigado a todos, todas e todes. E espero que vocês tenham sentido um pouco do gostinho do que é Lala e do pouco que esperam a vocês. Obrigado, Bia, e obrigado a todos. Muito obrigada pelas palavras lindas, Breno.
Também me senti muito inspirada ouvindo essa história, também essa experiência com a Lala. Agora eu quero pedir para a Mavi, a Maria Vitória Cristóvão, falar um pouquinho mais sobre a experiência dela também na Lala. Lembrando que essa nomenclatura, né, VLB, é como a gente chama os bootcamps. Então, eu participei de um bootcamp presencial e o meu foi no Peru. Então, o nome é PLB, Peru Leadership Bootcamp, que é Bootcamp de Liderança no Peru. E VLB são os nomes que a gente deu para os bootcamps presenciais. Então, Virtual Leadership Bootcamp. E o número no final é a ordem, né? Então, se eu não me engano, o Breno foi o 23, então foi o acampamento de número 23. O meu foi o PLB 1, porque foi o primeiro realizado no Peru. Tiveram dois, então teve o PLB 1 e o PLB 2 depois. Mas, assim, eu vou contar um pouquinho mais sobre a minha experiência. Eu vi até que uma pessoa levantou a mão, vou falar rapidinho, mas eu acho que foi a Keila. Se depois quiser também fazer a pergunta, Keila, eu vou abrir para perguntas, vou só contar um pouquinho mais sobre a minha experiência na aula. Para até trazer essa perspectiva dos camps presenciais. Quando eu fui, assim, para participar do PLB, foi a minha primeira experiência fora do país, a primeira experiência que eu tive, assim, de intercâmbio. Eu tinha 17 anos, eu não tinha dinheiro para poder participar, então eu recebi a minha bolsa, foi 80%, só que esse valor que a gente inclui ali no camp, no caso virtual, vocês não têm que pagar nada a mais. No caso presencial, o presencial ele inclui as aulas e também alimentação, hospedagem, translados, transportes que vocês vão precisar fazer para cumprir as atividades dentro do país, dentro da cidade que vocês estão. Mas o transporte até a cidade onde vocês estão é custeado por vocês. Então, a partir do momento em que vocês chegam no aeroporto, vocês têm ali um translado para levar até o local que vocês vão estar hospedados. Mas a passagem aérea é por conta de vocês. Então, quando eu fui para o Peru, eu paguei a passagem aérea mais o valor restante da minha bolsa. Eu lembro que era quase R$ 3.000 para pagar. E eu tive um mês e pouco para poder arrecadar esse valor. Eu fiz por vaquinha, vendi muito, muito brigadeiro, vendi muito sanduíche na escola para poder arrecadar o valor. Mas foi uma experiência também muito enriquecedora, assim, porque às vezes eu dizia que o meu camp ele tinha começado muito antes. Ele começou quando eu recebi a minha carta de aceitação, porque foi um desafio muito grande para mim. Foi algo que eu consegui superar e arrecadar o valor para poder participar. E depois que eu me candidatei, que eu participei do meu camp em agosto de 2019, eu me candidatei para participar do programa piloto da academia, que é aquele programa de 3 meses. Aí eu apliquei, fui aceita em setembro. A gente ainda não tem data para poder retornar com a academia, a gente ainda está tentando retornar com os camps presenciais. Depois da pandemia, essa é a primeira temporada que a gente vai ter camps presenciais. Então, futuramente, nas próximas temporadas, é capaz da gente ter a academia novamente. Mas eu fui aprovada em setembro, em fevereiro de 2020 eu teria que viajar, e eu tive ali eu recebi a bolsa, tive que pagar a passagem aérea também para a Colômbia, aí eu tive 5 meses para poder arrecadar os R$ 15.000 que eu teria que pagar na academia. Então, foi um processo também muito intenso, e depois, assim, depois desses anos, participei como voluntária na Lala, fiz muita coisa, assim, e tem muita oportunidade. Eu pude ver muito desse processo de crescimento da Lala. E eu acho que a cada dia estou mais apaixonada por essa comunidade que eu faço parte, porque eu trabalho hoje. É muito legal trabalhar com pessoas tão inspiradoras, e eu falo muito que, assim, a Lala me motiva sempre a ser uma pessoa melhor, sempre aprender mais, e ser melhor a cada dia, através do trabalho que eu faço, através do que eu faço na minha vida. Então, sejam super bem-vindos, assim, a esse evento. Agora eu vou abrir também para perguntas. Eu vi que tinha algumas no chat que eu fui anotando. Algumas pessoas perguntaram que já fazem parte da pré-lista. Beleza. Alguns alunos já fazem parte da pré-lista. Então, uma pessoa me perguntou, estou na lista em português, mas vou aplicar em inglês, tem algum problema? Não tem problema nenhum. A lista ser em português ou em espanhol é só o que, assim, você vai receber ali do conteúdo, então vai estar naquele idioma, aquele conteúdo. Não tem problema, tá? Agora, é porque tem mais algumas
sobre quem tem inglês intermediário, mas tem um pouco de dificuldade para participar. Acho que pode sim participar. Eu participei também na época, eu não tinha uma proficiência, não falava muito bem inglês, mas eu conseguia compreender, conseguia me comunicar, então era super de boas. É, isso, caso queira aplicar para dois Vcamps com idiomas diferentes, a candidatura principal deve ser sempre no idioma que você não tem ali o idioma nativo, né? Então, tô aplicando para um em português e um em inglês. Aí tenta fazer a sua candidatura em inglês para a gente poder ver que você tem ali uma boa desenvoltura no inglês. É, queria pedir também, agradecer a Ana Laura, que também está participando aqui da chamada, ela também é embaixadora, mas ela vai participar, assim, mais ativamente nas outras chamadas, aqui ao longo da semana. Ela também está alocada, ela vai participar ao longo da semana, mais ativamente, como o Breno e a Mavi, que infelizmente não pôde falar, iam fazer hoje. Mas a aplicação para um camp presencial impede a aplicação simultânea para um VCamp, caso não se consiga bolsa. Isso, assim, vocês podem aplicar, colocar o VCamp ali entre uma das opções. Caso você não consiga bolsa, isso é algo que vocês podem tirar dúvida, tentar negociar depois que vocês forem aceitos. Então, a gente tem sempre um e-mail para vocês mandarem, toda uma questão de suporte. Então, às vezes, se surge um imprevisto, vocês não podem participar naquela data, vocês podem tentar falar com a gente, talvez tenha vaga em algum outro camp, mas caso não seja possível, a gente pode pedir para vocês participarem em outra temporada. Mas tudo assim, a gente sempre tenta resolver, vocês passam o caso de vocês para a gente e a gente tenta sempre resolver. Mas a gente sempre tenta dar as bolsas para poder ajudar vocês o máximo possível nessa questão financeira, tá? Que legal, Joyce. Ela comentou, né? Essa parte de treinamento de liderança da Lala e de explicar como fundar projetos foi o principal motivo que me fez procurar a Lala. Indicação de amigos. Muito legal. Descobri que é muito além de uma mentoria. Magnífico. Que legal. Como se destacar para uma inscrição nos bootcamps? É, mas uma pessoa me perguntou. A reunião vai ser gravada e a gente vai mandar o link depois pela Lalista, tá? Então é bom vocês se inscreverem. A Ana Laura também mandou o link de novo aqui para vocês. E a gente vai tentar disponibilizar lá no Instagram, tá bom? Isso, todas as aplicações enviadas antes do dia 8 de fevereiro é para o camp presencial. Depois do dia 8 de fevereiro, a gente só vai estar aceitando para o camp virtual. Caso vocês queiram mandar, quero aplicar só para o camp virtual, mas quero mandar a minha inscrição até o dia 8, pode mandar, não tem problema. Mas vocês têm até o dia 20 para poder fazer, tá bom? Podem ficar tranquilos. É, como são as atividades? Não, ainda assim, não vou dar spoiler de como funciona, é tudo uma surpresa, mas a gente sempre tenta, são atividades bem imersivas. Então, são atividades para vocês se autoconhecerem, para vocês participarem, se conectarem com outras organizações. Então, são atividades que a gente quer tirar o máximo, fazer com que vocês reflitam, tá? Sobre a vida de vocês. Sobre isso, como se destacar na inscrição para os bootcamps, como o Breno falou, vai ter na próxima quarta, mas eu já posso dar um pequeno spoiler sobre isso. Assim, acho que o principal é que vocês sejam vocês mesmos. Então, não, assim, vocês precisam trazer a verdade de vocês, o que que vocês, com que vocês se importam, com que vocês gostam. Então, tentem sempre ser o mais sincero possíveis com a gente. A gente quer entender como que é a realidade de vocês, o que que vocês gostam, o que que vocês não gostam, o que que vocês são apaixonados por fazer. Então, a gente quer tirar o a gente quer entender o melhor ali de cada um, a gente quer entender o que que move vocês, o que que traz ali o brilho nos olhos para vocês. Então, nunca tem certo ou errado, mas sim vocês têm que sempre trazer isso de uma maneira individual. Então, trazer o que vocês sim, o que vocês gostam. Às vezes a gente pergunta, né? O que que é um grande herói para você? E muita gente
tem pessoas famosas como heróis, tem outras que é algum membro da família, um amigo. Então, assim, é uma abordagem pessoal e cada pessoa é diferente, cada pessoa tem interesses diferentes e tem uma história diferente também. Então, sempre trazer essa sinceridade é o essencial. É, qual a diferença de quem é nomeado e quem não é? A nomeação é só para a gente ter, assim, esses alunos, né? A gente passa eles pro processo de entrevista e também esses alunos, eles recebem conteúdos ali pelo e-mail, também como os alunos da Lalista recebem, também vão ter um webinar exclusivo para tirar dúvidas e tudo mais, mas assim, a gente tem esse processo de nomeação, mas não todo mundo tem chance de poder participar, independente de se foi nomeado ou não. Quando eu participei da Lala, eu não fui nomeada, e outras pessoas também que eu conheço, muita gente que eu conheço também não foi nomeado. Mas é uma ideia também da gente, assim, de que os nossos alunos nos ajudem a encontrar cada vez mais pessoas, porque a gente pode se comunicar com essas pessoas, ter o e-mail delas para entrar em contato, tá? A entrevista ela é realizada no idioma que vocês escolheram para o camp. Eu vou dar agora oportunidade para as pessoas que levantaram a mão, tá? Para poder fazer as perguntas que eu fui respondendo, fui lendo o chat. Mas eu não sei quem levantou primeiro, mas eu vou fazer por ordem alfabética. Vai, Laura, pode fazer essa pergunta. Então, eu tenho uma pergunta sobre as nomeações. Eu não entendi muito bem como funciona. Tipo, uma pessoa só te indica ou tu tem, tipo, várias pessoas te indicam? Eu não entendi muito bem como é que funcionava isso. Beleza. A nomeação, o período de nomeação ele já fechou, mas na próxima temporada, quando vocês se tornarem alunos da Lala, a ideia é que um aluno ou vários alunos eles podem nomear uma ou mais pessoas para participarem da Lala. Se você for nomeado por uma pessoa ou mais pessoas, ou mais ex-alunos da Lala, não faz diferença assim para você no processo seletivo. Apenas um aluno ali já faz diferença para você. A ideia é que o aluno que foi nomeado ele já passe para o processo seletivo da entrevista e também esses alunos que foram nomeados, a gente vai ter o e-mail deles para entrar em contato, mandar conteúdos, como os conteúdos que a gente manda para a lista. E hoje em dia, o jogo de nomeações para a gente é uma oportunidade dos nossos alunos da Lala nomearem pessoas e encontrarem outros jovens que tenham esse potencial e que esses jovens eles sejam incentivados a participarem. Então, você, futuramente, como aluna da Lala, você pode nomear seus amigos, você pode nomear pessoas que você, poxa, participei dessa experiência super legal e eu quero nomear a minha amiga, que eu acho que vai ser super legal para ela participar também. Beleza, Laura. Respondi sua pergunta? Valeu. Agora, Milara. Oi, então, eu queria saber se, por exemplo, assim, teria como tu responder aquele formulário de inscrição, por exemplo, em português e fazer o bootcamp em inglês. Ou, tipo, tu escolhe o idioma que tu vai responder todo o formulário e o camp também vai ser de acordo com o que tu respondeu no formulário. Isso, a gente sempre pede para os alunos, a gente já teve isso, a gente pede para os alunos responderem no idioma que eles se sentirem mais confortáveis, assim. Mas se você quiser responder em inglês, não tem problema, se você quiser responder em português, não tem problema, mas indica, você pode fazer até, tem alguns alunos que preferem fazer o vídeo em inglês e a outra parte escrita em português, mas assim, a gente sempre pede, se você começou o formulário em português, pode fazer ele todo em português, mas indicar em algum momento ali do formulário que você tem ali, que você vai conseguir acompanhar caso você seja selecionada por um camp em inglês, tá bom? Mas você pode responder em português, porque a gente quer ali o idioma que você vai conseguir se expressar melhor, trazer a sua verdade da melhor maneira possível. Beleza. Agora tem o Henrique, que também levantou a mão. Oi, consegue me ouvir bem? Consigo sim, Henrique. Pode falar. Eu gostaria de saber quantas vagas existem para o bootcamp presencial em inglês.
Olha, se eu não me engano, Henrique, essa informação eu posso até passar depois, até durante a semana, mandar por e-mail para vocês, mas as vagas são geralmente similares às que a gente oferece para os virtuais. São cerca de 30 a 35 vagas por camp, ou até 40 vagas por acampamento. Então, vão ser entre ali 60 a 80 vagas que a gente vai ofertar para esses acampamentos, mas eu acredito que vai ser assim um pouco menos, assim, ao redor dos 30, até para a gente conseguir acomodar todo mundo lá na sede da Lala e tudo mais, para a gente ter espaço para todo mundo, tá? Entendi, muito obrigado. Nada, Henrique. Agora, Linda. Boa noite. Você falou sobre a questão de quem foi nomeado já vai direto para a entrevista? Isso, a ideia é que a gente passe os alunos que foram nomeados, assim, a gente vai fazer a revisão dos formulários, mas esses alunos, eles vão para o processo seletivo já da entrevista. Então, depois do processo ali da revisão dos applications, né, das candidaturas, a gente vai começar a fazer o convite para as entrevistas, e esses alunos que foram nomeados também vão ser convidados, assim como todo mundo que aplicou. Então, a ideia é que, assim, esses alunos que foram nomeados, assim como todo mundo que aplicou, esses alunos, eles também tiveram que fazer o processo ali de inscrição. Não bastava somente fazer a nomeação. Então, a gente vai revisar também a application daquele aluno, mas a gente também vai ver esse aluno, que esse aluno ele foi nomeado, então a gente vai poder fazer essa entrevista. A ideia é que a entrevista ela seja uma oportunidade para a gente conhecer um pouco mais. Não é nunca assim os alunos, assim, quando a gente fala de entrevista, todo mundo imagina, né, o processo de uma entrevista de emprego, mas é sempre um processo bem tranquilo. A gente quer poder entender, quer poder conhecer um pouco mais da pessoa, e conversar com ela, trocar uma ideia. Entendi. Então, mesmo você sendo nomeado, você tem que fazer a application. Isso. Entendi. Obrigada. E outra dúvida em média, quantas pessoas participam? Tipo, estão aqui na Cal, no VCamp, no acampamento virtual. Isso. No camp, assim, são entre 35 e 40. A gente consegue comportar mais pessoas por VCamp. E por temporada, como a gente tem vários camps, vários acampamentos presenciais, por temporada a gente aceita cerca de 350 a 400 pessoas. Então, Sabe a carga horária? Oi, desculpa? A carga horária. A carga horária são 5 dias, então são atividades que ocorrem desde de manhã até. Sobre os VCamps eu não conheço muita agenda, eu acho que até o Breno pode falar um pouquinho melhor, ou a Ana. Como que é a agenda de vocês no VCamp? De que horas até qual horário? Os VCamps, primeiramente, tem as sessões obrigatórias, que vai de manhã, a manhã inteira, assim, começa, eu não sei exatamente o horário, mas começa mais ou menos, assim, das 8 da manhã até umas 11, mais ou menos, aí tu tem ali 2 horinhas de almoço, e aí começa a carga horária da tarde, vai até ali umas 5 horas, 6 horas, e à noite você tem o pousada time, que não é obrigatório, mas é o momento para você interagir com outras pessoas que também estão fazendo seu camp, um momento de brincadeira, mais interação mesmo. Então, são esses 5 dias. Linda, desculpa que travou um pouquinho, você pode repetir? Não, eu confirmei se esses 5 dias são intensos. Então, 5 dias dedicados somente a estar no acampamento, como ali. Isso, são 5 dias, assim, bem intensos. Obrigada. Linda, você quer falar mais alguma coisa? É que acabou travando um pouquinho no final. Sobre a data, entre julho e agosto. Aí vocês podem
Oi, linda, eu só consegui entender o início. Porque alguma... Eu vou mudar de lugar e pode passar a minha vez de falar para outra pessoa que no final eu faço a pergunta. Obrigada. Ah, não, beleza, você pode fazer agora. Eu acho que você desligou a câmera, melhorou. Ah, ok, então. Eu perguntei sobre a questão da data, entre julho e agosto. Se eu escolho a semana que mais se encaixa comigo ou é disponibilizado já quando você é aceita? Lá no formulário você tem como selecionar, lá tem as semanas, as datas, né, de cada bootcamp. Então, você tem como selecionar qual a sua primeira opção, segunda, eu acho que até terceira opção. Aí você pode selecionar as suas opções, tá? E você pode mandar para a gente. Aí depois, quando você for aceita, aí a gente vai escolher sempre entre as suas prioridades, tá bom? Para poder te alocar. Sim, compreendi. A última pergunta é se a academia ela vem depois do acampamento virtual, caso quando tiver novamente. Isso, a academia a gente ofereceu para os nossos, os alunos que já faziam parte da nossa comunidade. Entendi, muito obrigada. Nada. Agora, a Sara. Sara, você está com a mão levantada? Pode Boa falar. noite. Boa Vocês noite. estão me ouvindo? Sim, Sara, pode falar. Ah, sim, é por causa que é a primeira vez que eu uso esse aplicativo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Sara e a pergunta que eu tenho é que no processo de aplicação para a Lala, vai ter algum vídeo que eu vou ter que enviar? Isso, tem um vídeo, se eu não me engano, são de 2 a 3 minutos, contando, tem no formulário de inscrição, tem um vídeo, tem lá um pouquinho mais sobre o que necessita ser o tema desse vídeo. Então, você pode fazer esse vídeo da forma que você se sentir confortável. É importante que você Entendi. mostre o rosto em alguma parte, mas tem Uhum. alunos que preferem fazer um vídeo super elaborado, fazem edição. O meu vídeo foi super simples, eu só sentei em frente à câmera e comecei a falar. E não precisa Ok. ter, assim, uma ótima qualidade, minha câmera era péssima. A gente aceita todos os tipos de vídeo, tá bom? Pode ficar Ok. tranquila. Obrigada. E eu teria mais outra pergunta. Por exemplo, assim, para quem quer participar dos bootcamps, você falou, né, que a passagem não é por conta da bolsa, a gente que tem que pagar e tudo mais, certo? A minha pergunta é, por exemplo, é, assim, se eu não conseguir poder pagar minha passagem, o que acontece? Eu não vou, é isso? Então, Sara, a gente tem o programa de arrecadação de fundos, então a gente procura assistir os alunos, tanto no valor que eles precisam pagar restante para a Lala, caso eles não recebam assim, uma bolsa completa, né, ou não possam pagar o valor completo, mas esses alunos também nesse processo de arrecadação financeira, então, por exemplo, quando eu fiz a minha vaquinha, eu coloquei todo o valor para poder ser Entendi. arrecadado. Aí, caso você não consiga arrecadar, é todo um caso que a gente vai revisar Que vai depois. ser conversado, né? Mas se eu correr atrás, fazer acontecer como você mesma fez, então vai dar certo. Vai dar Obrigada, viu? tudo bem. Obrigada a você, Sara. Eu vou passar agora para Ana Clara, também está com a mão levantada. Oi, boa noite. Dá pra me escutar? Dá sim, Ana. Ah, tá bom, obrigada. Eu só tenho uma pergunta que você falou sobre a questão de poder usar dois idiomas, né, na inscrição, na aplicação. Eu, por exemplo, gravei o meu vídeo em inglês, mas eu poderia escrever os textos, né, em português? Ou seria melhor se eu fizesse tudo em inglês? Assim, a gente sempre pede para vocês fazerem o formulário todo na língua que vocês já iniciaram. Então, se você gravou, por exemplo, o vídeo em inglês, seria bom se você fizesse o formulário todo em inglês. A gente pede que vocês façam isso. Mas caso você queira fazer o vídeo em português, e você está aplicando para um camp em inglês, não tem problema, tá? Tá bom, muito obrigada. Nada. Eu vou chamar a Flávia agora.
Aí eu vou fechar as perguntas quem está com a mão levantada, e depois só vou responder mais algumas perguntas no chat para a gente tentar fechar essa chamada, porque a gente já passou 5 minutos dela. Mas tá, eu vou chamar só a Flávia agora para poder falar a pergunta dela. Oi, boa noite. Vocês conseguem me escutar? Sim, Flávia, pode falar. Minha pergunta é um pouco parecida com a da Ana Clara, é porque assim, eu comecei a aplicar no formulário em inglês, só que eu coloquei as opções para eu participar ou de um inglês ou um em português. Aí eu queria perguntar se, por exemplo, eu poderia fazer o vídeo em inglês e responder alguma pergunta em português, ou é melhor que seja tudo em inglês mesmo? O ideal é que seja tudo em inglês, assim, ou tudo em português. Se você acha que você vai conseguir se desenvolver melhor, falar melhor no português, você pode fazer o seu formulário todo em português. Ou você pode fazer ele todo em inglês, assim, não é nenhuma desvantagem. Mas a gente só quer saber, assim, você está se candidatando para um camp em inglês. Você vai conseguir acompanhar as atividades, a gente está preocupada com isso, tá? Que se você vai conseguir acompanhar. Mais alguma dúvida, Flávia? Não, muito obrigada. Nada. Mais alguém? Assim, eu vou pedir para vocês concentrarem as perguntas no chat. Tinha até uma dinâmica que a gente ia passar, mas eu acho que vai passar muito do tempo. Mas aí eu vou passar aqui bem rapidinho, que são os tópicos principais, assim, sobre quem pode se candidatar para a Lala, que são jovens latino-americanos entre 14 a 20 anos. Sobre quais são as datas limites para se candidatar. Então, para quem quer ir para o presencial, 8 de fevereiro, até dia 8 de fevereiro, mas vocês podem mandar durante esse período também para o virtual. Mas quem quer participar do virtual, vocês têm até o dia 20 de fevereiro para poder mandar a candidatura de vocês. E agora, sobre em que momento vocês vão pedir a ajuda financeira. Vocês vão enviar a sua candidatura e logo depois vocês vão receber um form por e-mail para poder preencher. Então, vocês vão preencher, é tudo de forma autodeclarada. Então, vocês vão falar um pouco sobre a realidade financeira de vocês, da família de vocês, valor de renda per capita, que vocês podem perguntar para os pais de vocês, ou se vocês já são maiores de idade, já moram sozinhos, vocês podem declarar a renda que vocês têm, tá bom? E também tem espaço para vocês falarem um pouco mais sobre como é a realidade financeira de vocês. O evento de Lala Portas Abertas, a gente vai estar amanhã falando mais especificamente sobre ajuda financeira e apoio. Então, venham amanhã para poder falar sobre bolsas, todos esses processos, que amanhã a gente vai estar tirando dúvidas. Dia 1º de fevereiro, na quarta-feira, a gente vai falar um pouco mais como se destacar na inscrição, sobre todo o formulário de inscrição. E no dia 2 de fevereiro, a gente vai falar um pouco mais sobre o nosso ecossistema, a Lala, depois dos acampamentos. Eu vou responder algumas perguntas que estão no chat, mas se vocês tiverem alguma dúvida específica, vocês podem entrar em contato com esses dois e-mails, que é o info@somoslala.org. A gente pede para vocês concentrarem as perguntas sobre a candidatura de vocês nesse primeiro e-mail, que é o info@somoslala.org. E tem o Outreach, que é o e-mail do meu setor, @somoslala.org. Mas também, se vocês quiserem mandar dúvida pela DM no Instagram, vocês podem mandar. Vocês podem mandar. Geralmente a gente recebe muita pergunta no Instagram. Vocês podem mandar lá pelo Instagram, a gente vai estar sempre abrindo caixinha de perguntas para auxiliar. Mas a gente vai estar abrindo também momento para perguntas e respostas amanhã, na quarta e na quinta. E a gente vai ter muito webinar até o final das inscrições lá no dia 20, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos vocês. A gente tinha mais gente no início da chamada, mas as pessoas foram indo embora. Mas, assim, a gente vai mandar a gravação. Tudo bem, linda. A gente vai mandar a gravação, a gente vai mandar algum resumo também para vocês por e-mail, para poder vocês terem todas essas dúvidas tiradas, assim. Mas caso vocês tenham dúvidas em algum outro momento, vocês podem voltar em algum outro evento durante essa semana para poder tirar essas dúvidas ou mandar por e-mail também para a gente, que a gente vai responder, tá bom? Eu vou ver se tem mais alguma dúvida aqui no chat.
Isso, então, Lucas, caso você faça a inscrição em 2 acampamentos, um presencial e um virtual, e não tenha o valor suficiente para pagar os dois, então, você só aceita, primeiro, você só aceita em um dos camps, então não tem necessidade de você participar nos dois. Então, você participa de apenas um, porque o conteúdo é o mesmo e tudo mais. E, assim, você pode, quando a gente manda a carta de aceite para o aluno, depois que ele aceita, o aluno ele pode negar a participação antes de realizar pagamento, tudo. Ele pode negar a participação, mas quando você aceita em apenas um. Ali, quando você coloca a sua prioridade, é justamente para a gente poder fazer as alocações. Então, por exemplo, a gente vai revisar algumas aplicações, se a gente tiver aplicações demais para o número de vagas para os acampamentos presenciais, a gente vai revisar e vai selecionar as pessoas de acordo com o número de vagas que a gente tem, e vai dar a resposta para essas pessoas primeiro, porque como é um valor maior, elas vão ter mais tempo para poder arrecadar. Mas, assim, você só vai receber a aceitação em um, tá? Limite de renda per capita não tem, assim, é algo que você autodeclara. Ai, desculpa, Sara, é que eu acabei mutando aqui, que o microfone estava aberto, eu não sei se você tinha aberto, se abriu sem querer, assim, que às vezes acontece, mas desculpa mesmo. Uma pessoa me perguntou se o nível de inglês da entrevista exige fluência. Não, é bem tranquilo, é só saber se você vai conseguir se comunicar bem durante a sua entrevista, tá? Mas, assim, se você tiver se enrolar um pouquinho, esquecer uma palavra, os entrevistadores são bem tranquilos. Muitas vezes até a gente tem pessoas que falam o seu idioma nativo, então, na época em que eu fiz a minha entrevista, eu também estava bem nervosa, então teve partes assim, eu usava uma palavra em inglês ou outra, explicava alguma coisa em inglês, em português, perdão, e foi super tranquilo. Além do YouTube, onde eu posso colocar meu vídeo para não me expor tanto. Então, Camila, o YouTube, ele tem uma função muito legal, que é o não listado. É uma função, tem 3 tipos de vídeos no YouTube, que é o público, o não listado e o privado. O privado é só você que vê no YouTube. O não listado, ele te dá um link de acesso, igual todo vídeo no YouTube, mas é um link que só a pessoa que compartilha, ela vai poder ver o seu vídeo. Aí você vai publicar esse vídeo no YouTube como não listado, vai pegar esse link e vai colocar lá no local indicado do seu formulário de inscrição. Aí só a pessoa que revisar a sua application, só a pessoa que revisar a sua inscrição que vai poder ver. E a gente não divulga esses vídeos para ninguém. Então fiquem tranquilos, porque os meus vídeos foram horríveis e nunca foram divulgados para ninguém. Então, assim, dou graças a Deus a isso até hoje, porque a câmera era péssima, mas, assim, não precisa ficar com vergonha, tá bom? Que só a pessoa que vai ver essa candidatura, que vai ler essa candidatura, que vai ver o seu vídeo, tá bom? Pode ficar tranquila. Mas não tem também motivo para ter vergonha, não, gente. Falem a sua verdade, façam um vídeo de vocês. O meu vídeo, na época, assim, eu acho que eu nunca mais consegui ver aquele vídeo, mas fiquem tranquilos que vai dar tudo certo, tá bom, gente? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com os e-mails. Sou sempre eu, tenho toda a equipe de admissões para poder responder. Se a gente não souber responder vocês lá na hora, a gente tem toda uma equipe também para contatar, para poder tirar essa dúvida, mandar de volta para vocês, para a gente passar todas as informações para que vocês possam se inscrever da melhor maneira possível, tá bom? Mas venham nos próximos dias, tá? E a gente vai ter muito webinar até o dia 20 de fevereiro. Quero ver a carinha de todos vocês nos vídeos da inscrição. Quero ver o nominho de vocês todinhos lá na nossa lista de inscritos, tá bom? Vocês podem já começar o processo seletivo, começar a preencher os dados básicos ali no formulário, para não esquecer e também para já conseguir ver o título das redações. Então, uma dica também é que vocês peguem esses títulos e essas perguntas para as redações e coloquem num documento separado e comecem já a redigir, fazer um rascunho, tá bom? Fiquem bem tranquilos com isso e venham nos próximos dias, tá bom? Um beijo para todos vocês, obrigada pela participação